O Ministério da Saúde anunciou mais medicamentos e produtos que passam a ser gratuitos no programa Farmácia Popular do governo federal. Alan Garcia está ao vivo para nos contar que medicamentos são esses. Como é que faz para o pessoal, inclusive, ter acesso, Alan? Oi, Beatriz. São itens, 41 itens, que antes eram repassados de uma maneira assim: o governo paga um pedaço e o paciente pagava outro. Agora o governo federal decidiu repassar de forma gratuita, todos de graça. Tem medicamentos e tem também objetos para higiene, por exemplo, a fralda geriátrica. Tem também medicamentos para as pessoas diabéticas. A gente está aqui no Conselho de Farmácia do Estado de Alagoas para entender que impacto isso vai trazer à nossa população brasileira, não é só alagoana. Nós estamos com o vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia, vice-presidente que é o Robert Nicásio. Robert, que impacto isso vai trazer para todos nós, né? Nós temos idosos nas famílias, né, que às vezes luta bastante para poder ter uma fralda. A gente sabe que é um item caro para muita população, para muitas famílias brasileiras. Então, de que forma isso vai impactar a nossa população? Boa noite para você. Boa noite. Nós que fazemos o Conselho Regional de Farmácia de Alagoas vemos assim como uma medida bastante positiva, porque ela vai ampliar grandemente o acesso à população, aos medicamentos e aos insumos, também às fraldas, os absorventes e etc. Os diabéticos também vão ser beneficiados com essa mudança, porque medicamentos que eles precisam, que antes tinham que pagar, né, existia essa metade, vamos falar assim, mas agora vão receber de graça. É uma população que precisa desse cuidado e agora tem esse benefício. Então, como você bem falou, o modelo antigo era o modelo de coparticipação, né? O governo subsidiava uma parte e o usuário pagava a outra parte, né? E agora vai ser tudo gratuito. Então, são medicamentos para hipertensão, diabetes, artrite reumatoide, asma e, como você bem falou, também as fraldas geriátricas. Qual é a realidade no nosso país, Robert, sobre o medicamento para as pessoas que têm a pressão alta, os hipertensos, e que agora também vão ter esse benefício? Bom, é importante a gente ressaltar que algumas regras não mudaram, como, por exemplo, né, o paciente, para poder ter acesso a esse serviço, ele precisa passar para a Unidade Básica de Saúde do SUS, um médico conveniado pelo SUS, né, para que tenha a prescrição via SUS, e ele leva essa prescrição junto com a identidade dele para conseguir ter acesso a esses medicamentos. Ou seja, mudou a lista de medicamentos e de itens, como a fralda geriátrica, que agora é de acesso gratuito, mas não muda a forma como tem que dar entrada. Segue todo esse trâmite. É importante ter esse trâmite também? Sim, esse trâmite é importante para evitar fraudes, né, e evitar que quem realmente precisa do medicamento não tenha o acesso a ele. Que orientação o Conselho passa diante da gratuidade desses medicamentos, por mais que, como você colocou, uma das regras é passar por um médico, ele tem que prescrever, mas que cuidados devemos ter a partir de agora? Bom, em relação ao Conselho, o que a gente busca fazer é a parte educativa, né? E de fazer realmente essa propaganda, de compartilhar essa notícia, né? Para que os pacientes de baixa renda, que são os que realmente precisam, portadores de doenças crônicas, tenham acesso, agora facilitado por essa medida, a esses medicamentos. Roberto, muito obrigado pelas suas informações. Beatriz, essa é uma notícia que foi divulgada hoje pelo governo federal, vem através do Ministério da Saúde. São 41 itens que antes existia a coparticipação, onde o governo repassava e tinha um custo para o governo federal e o paciente, através da receita médica, com todo o trâmite legal, também tinha que pagar para ter acesso, né? Então existia essa coparticipação. Agora o paciente terá o acesso de graça a esses itens. São 41 itens. As pessoas diabéticas terão, os hipertensos também, o pessoal que precisa da fralda geriátrica. Estou só citando alguns desses itens, tá? São 41. As regras para ter acesso a esses itens continuam a mesma. E é claro, o Conselho Regional de Farmácia daqui de Alagoas, acima de tudo, precisa e vai, como sempre tem feito, a gente até divulgou um trabalho
de investigação, de operação que eles fizeram para detectar, né, farmácias que trabalham na ilegalidade. Agora, mais do que nunca, vão ficar de olho exatamente no repasse desses medicamentos, porque é preciso ter a receita, até mesmo para que as pessoas que precisam tenham acesso e não outras que estão ali para atrapalhar o serviço, fiquem burlando essa lei, né? Então, as farmácias também precisam ficar atentas a esse repasse, com segurança, com tranquilidade, para que todos que precisam tenham acesso, que agora é de graça. Eu volto com você. Muito obrigada, um serviço excelente, né? Isso é uma notícia de utilidade pública. Pergunta para o Robert, por favor, para quem está em casa pode se perguntar, farmácia popular, como é que eu acho essa farmácia? Tem gente que sabe, mas tem gente que não. Vamos pedir então para ele explicar como identificar onde tem a unidade, que a gente sabe que tem o programa Farmácia Popular naquela farmácia. Robert, a Beatriz está lá no estúdio, está fazendo uma pergunta muito interessante. Como nós vamos identificar que esses itens, que agora serão de graça, estão em determinadas farmácias? A gente tem como saber quais são essas farmácias e aí sim ir na farmácia correta, com segurança? Tem sim, através da internet, né? O site do Ministério da Saúde tem a lista por região das farmácias, tá? Listadas por cidade também, né? E as farmácias, elas fazem essa publicidade, elas fazem questão. Geralmente, as farmácias de grande rede, todas elas são credenciadas no programa Farmácia Popular. Então, na internet a gente tem esse acesso? Isso, consegue ter o acesso. Perfeito. Então, muito obrigado mais uma vez, Beatriz. Então, acesso para todo mundo, né? Essa informação super importante. Qual a farmácia, você vê qual a rede participa, oferece esse serviço e aí vem também a questão da logística mais perto de você, fica mais rápido, fica mais fácil. Volto com certeza, mas ainda tem aquele adesivo vermelho na frente, que é uma placa bem grandona com adesivo assim vermelho, Farmácia Popular, o símbolo do governo federal. Ainda tem esse modelo? Ela está perguntando se ainda tem aquele modelo do adesivo vermelho do governo que anuncia. Tem? Aquilo ali permanece, continua. Tem sim, Beatriz. Muito obrigada. Um adesivo vermelho. Obrigada, viu, Alain? Obrigada, na porta, Robert. no vidro da farmácia.